Olá, galerinha. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Escola Zacarias Cordeiro de Paulo. Sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História e a série é o 7º ano. Okay? O nosso tema de hoje são as grandes navegações. Os mares nunca antes navegados. Movidos por interesses comerciais e religiosos, os portugueses e espanhóis foram pioneiros nas grandes navegações. A posição geográfica de Portugal e Espanha e a centralização política e as invenções técnicas contribuíram para a realização das viagens oceânicas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse contexto que impulsionou a exploração dos mares desconhecidos. Com as cruzadas no século XI e XII, os europeus passaram a consumir mercadorias orientais, como especiarias e produtos de luxo, porcelanas, cristais, sedas, entre outros. As rotas de comércio do Mediterrâneo eram controladas por mercadores árabes. Então, por ter essa questão dos árabes no meio dessas rotas de Portugal e Espanha, eles foram obrigados a buscar outros caminhos, a buscar outros meios para chegar até as Índias, que era onde eles queriam chegar. Okay? Portugal conquista os mares. A centralização monárquica de Portugal se iniciou no século XII, no contexto das guerras de conquista empreendidas contra os muçulmanos nos séculos seguintes. Com o desenvolvimento do comércio, especialmente o marítimo, houve intensificação da pesca, da agricultura e da produção artesanal em Portugal. Navegando em direção às Índias. Os portugueses iniciaram as navegações marítimas com a exploração de novas rotas em direção às Índias, nome dado pelos europeus às terras do Oriente, como os atuais como, como os atuais Índia, China e Japão, onde eles poderiam adquirir especiarias e outros artigos orientais a preços mais baixos e depois revendê-los na Europa. Então, pessoal, as Índias, como ele está falando aqui, eram os países do Oriente Médio, da Ásia, os asiáticos, no caso. E nesse continente asiático existiam muitas especiarias. E o que é especiarias? Parece até brincadeira, mas especiarias naquela época eram muito valiosas e são produtos bem comuns que nós conhecemos hoje. Era pimenta do reino, nó moscavo, produtos bem simples, mas que naquela época era muito valioso. Então, eles tinham o interesse de chegar até esse continente, a Ásia, para que pudessem pegar esse produto e revender na Europa e, consequentemente, ganhar muito lucro, ok? Os portugueses chegam às terras do atual Brasil. Entre 1487 e 1488, o navegador português Bartolomeu Dias, 1450 a 1500, comandou uma expedição que contornou o sul do Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, Vasco da Gama, 1469 a 1524, realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente Calicut.
na Índia, importante região fornecedora de especiarias do século XI, ou melhor, XVI, com a intenção de fixar impostos entrepostos comerciais em Calicut, garantir o comércio de especiarias com o Oriente e expandir o cristianismo, a coroa portuguesa organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, 1467 a 1520. A armada partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Entretanto, quando atingiu o noroeste da África, a frota desviou-se de sua rota original e acabou encontrando o sul da Bahia em 22 de abril de 1500. Então, pessoal, foi mais ou menos assim uma coincidência. Eles tentaram chegar em um outro lugar, aí acabaram chegando ao Brasil de uma forma inusitada, e por esta razão eles estavam indo para a Índia. Quando eles chegaram na terra que hoje é o Brasil, eles encontraram já pessoas habitando, e essas pessoas eram nativos. E o que eles apelidaram as pessoas? Ora, se eles moram nas Índias, eles achavam que o Brasil era a Índia. Se eles moram na Índia, então esse povo que está morando aqui são índios. Foi esse o motivo de os indígenas ter ganhado esse nome. Poderia ter sido qualquer outro, mas como eles achavam que era a Índia, e então batizaram seus habitantes de índios, ok? As viagens marítimas espanholas. Apenas após a centralização do Estado espanhol, concretizada com o casamento de Isabel de Castela, 1451 a 1504, e Fernando de Aragão, 1452 a 1516. Em 1476, e a expulsão definitiva dos árabes muçulmanos da Península Ibérica. Em 1493, a Espanha teve condições de lançar-se ao projeto ultramarino. As viagens espanholas se iniciaram em 1492, quando a coroa financiou a expedição comandada pelo navegante genovês Cristóvão Colombo, em 1451 e 1506, rumo Oriente. Inspirado pelo espírito renascentista, Colombo era também um estudioso das navegações. Ele acreditava que a Terra era redonda, logo seria possível alcançar as Índias navegando em direção ao oeste. Então, pessoal, até aqui até essa altura do campeonato aí, acreditava-se que a Terra fosse plana. Então, se andasse até certo ponto, ia chegar um momento que a Terra acabava e não tinha mais para onde ir. Até que o Cristóvão Colombo conseguiu ter essa ideia, formou essa teoria de que a Terra realmente era redonda. Como é que ele observou isso? O que ele utilizou para chegar a essa conclusão? Ele começou a perceber que quando ele começava a andar em qualquer lugar, por exemplo, quando está perdido, anda, quando você imagina, você tem chegado mesmo quando você saiu. Então, a pessoa anda em círculos. É uma questão natural, porque como a Terra é redonda, a gente pensa que está andando em linha reta, porém a gente está fazendo um círculo, ok? Então, e dessa forma ele foi percebendo. Outra forma também que ele usou como base foi os eclipses lunares, quando ou melhor, o eclipse solar, quando ele percebia quando a Terra ficava entre o Sol e a Lua, ele percebia que era
a Terra era redonda, a sombra da Terra no Sol ela era redonda, então era uma forma que ele se embasava, que ele já sabia que o eclipse era quando os três astros estavam alinhados um à frente do outro, ok? Então, por essa razão, ele percebia que o astro que estava na frente do outro, ele era redondo. O Tratado de Tordesilhas. As expedições marítimas, a Espanha passou a rivalizar com os portugueses, e as duas coroas se envolveram em disputas pela posse das terras ultramarinas. Assim, em 1493, o Papa Alexandre VI, de 1431 a 1503, apresentou a Bula Intercosteira, intercoetera, que propunha a divisão dos territórios. O rei português Dom João II, porém, não aceitou o acordo. Para solucionar o conflito, os representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa, reuniram-se novamente e assinaram um documento chamado Tratado de Tordesilhas, em julho de 1494. O acordo estabeleceu uma linha imaginária que passaria 370 léguas, ou seja, 2.500 quilômetros a oeste das ilhas do Cabo Verde. As terras descobertas ou por descobrir situadas a oeste dessa linha ficava com a Espanha, e as localizadas a leste pertenciam a Portugal. Ou seja, pessoal, eles dividiram o mundo, o planeta, em duas partes, o lado oeste e o lado oeste. De um lado, se achasse, por exemplo, se os espanhóis descobrissem territórios no lado que pertencia a Portugal, eles não poderiam tomar posse, eles eram obrigados a entregar a Portugal, porque fazia parte, estava no lado do território português. Da mesma forma que os portugueses encontrassem terras no lado da Espanha, eles eram obrigados a devolver as terras à Espanha, porque estava no seu território, ok? De acordo com o Tratado de Tordesilhas. Bom, galerinha, por hoje é só. Façam a atividade da página 102 e eu aguardo o retorno dessas atividades. Tenham todos um bom dia, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau.